dia a todos. Eu agradeço o convite de estar aqui, a professora Miriam, de estar participando desse evento tão interessante do contato com todos vocês. Eu preparei um pequeno texto, mas não vai dar, eu gostaria de ler um texto, nós temos visto adiantado da hora, que teve uma palestra muito interessante, né? Eu vou falar um pouco sobre o Museu do Maranhão. Nesse texto, que eu vou recuperar rapidamente, eu falava dos museus do Maranhão, no começo e atuais, né? E a relação entre museu e antropologia visual, antropologia da imagem, né? Posições de alguns autores em relação a isso, como Miri e outros autores, né? Marcelo Cunha e outros autores, mas eu vou falar sobre o Museu Afro do Maranhão. Então, nós fomos convidados em 1909, 8 ou 9, pelo professor Lívio, para integrar essa rede, junto com a Bahia, com Pernambuco e o Rio de Janeiro, e nós fizemos um projeto na época para CAPES. Esse projeto foi aprovado em 2009 com algum recurso, e a gente começou a trabalhar nessas 3 universidades que receberam esse apoio, com o ERJ, que recebeu um apoio daqui, da fundação daqui, né? Então a gente começou a tentar construir esse museu com um grupo pequeno lá de professores e com alguns alunos. E também nós tivemos o apoio de Raquel Noronha, que é uma designer que está fazendo pós-graduação aqui, que nos ajudou bastante. Agora, a nossa construção foi muito artesanal. A gente teve dificuldade de colocar o museu no ar, né? Mas depois de alguns entraves, a gente contratou um web designer, contratou outro, não deu certo, e a gente conseguiu, do Núcleo de Tecnologia da Informática da Universidade, um certo apoio, e eles montaram um programa para colocarem no ar o museu com o design que a Raquel tinha feito, né? Então, o nosso museu foi lançado oficialmente em fins de março de 2012, do ano passado, né? E nós iniciamos, treinamos alguns alunos para digitar imagens de material fotográfico que nós tínhamos de pesquisa de alguns professores, pesquisas sobre religião, sobre cultura popular, sobre quilombos, e foram digitalizadas essas imagens, né? E nós fizemos esse museu que possui coleções de religiões, cultura popular, quilombos e exposições. Nós temos essas 4 coleções. E nós iniciamos contato, correspondência com a Fundação Pierre Verger, para colocar algumas fotos, porque Pierre Verger esteve no Maranhão tirando fotos em 48, ele tem uma coleção de 250 fotos, e a Fundação Pierre Verger vende essas fotos. Nós temos Verger em contato comigo para identificar pessoas que tinham mandado 25 fotos de terreiros dessa exposição. Então eu pedi autorização para colocar essas fotos no nosso site. E também entrei em contato com o Centro Cultural Vergueiro, em São Paulo, para conseguir material da missão de pesquisa folclórica de Mário de Andrade, que passou uma semana no Maranhão em 38 e que tirou muitas fotos, cerca de 60 fotos, sobre tambor de Minas, sobre tambor de teola e sobre outras peças. Eu queria que abrisse essa de Pierre Verger, Casa das Minas e Casa do Namoro. Veja mais, ele pega embaixo. Tenta abrir algumas fotos da Casa das Minas, da Casa do Namoro, né? São fotos de boa qualidade, a gente conseguiu, depois de contato, né? E nós temos intenção de adquirir mais fotos lá da Fundação Pierre Verger, nós teremos que comprar, né? Nós fizemos, depois de algum tempo, um projeto para a Fundação, na Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão. Esse projeto foi aprovado esse ano e nós temos algum recurso para comprar. Nós vamos ter que comprar material da Fundação Pierre Verger. Não está conseguindo abrir as fotos daqui.
Obrigado. Mostra só o conjunto, se der para mostrar, né? De Mário de Andrade, há um CD-ROM do material de Mário de Andrade, que todo o material está lá, mas nós pedimos autorização para colocar no nosso site. Essas são as de Verger, né? Que são fotos da Casa das Minas e da Casa de Magô. De Mário de Andrade, está mais acima um pouco. Aqui. Pega tambor de crioulo de Mário de Andrade. Tambor de crioulo. Aqui. Tambor de mina, tambor de crioulo. Abre e veja mais. Essas fotos são as primeiras fotos feitas sobre cultura popular no Maranhão em 38. Tem um vídeo e tem a música. Nós temos isso tudo no site, né? Porque em cada uma dessas coleções nós temos imagens, temos documentos, que são textos, temos vídeos e temos música. Então a gente coloca esse material. No Maranhão, diferente da Bahia, não passaram muitos pesquisadores, então esse material é muito importante. Há mais alguns outros poucos pesquisadores que passaram, como o Otávio da Costa Eduardo, que mora em São Paulo, que tirou algumas fotos e fez pesquisa lá, mas a gente não conseguiu, e não sei se vamos conseguir, ele já é muito idoso e os herdeiros dele não deram, não favorecem. Ele é vivo, mas ele não já é bem velhinho, mas é difícil conseguir isso. Mas aqui também há outros fotógrafos que passaram pelo Maranhão, como Guterro, Marcelo Guterro. A gente vai tentar entrar em contato com o Instituto Moreira Salles, que tem material disso. A gente quer ver se consegue adquirir algumas fotos. Nós temos algum recurso para aquisição, né? Então, existem algumas outras, nós conseguimos material de fotógrafos profissionais de lá, temos 3 ou 4 profissionais e alguns pesquisadores que colocaram material à disposição. E também temos algumas dissertações sobre quilombos, temos algum material. Bom, o nosso museu tem uma média de 1.500 acessos por mês, o ano passado e esse ano. Esse ano, principalmente de fora, de Portugal, da Bélgica, da Alemanha e da Argentina. E no Brasil são 1.500 acessos. É interessante, né, essa possibilidade de acesso a outros lugares, né? Esse ano nós tivemos um projeto aprovado, né? Conseguimos 2 bolsistas, um de nível superior e um de nível médio, que trabalham, além de bolsistas de iniciação científica. Agora, entre os problemas e perspectivas, é que esses bolsistas são transitórios, né? De repente faz um concurso, arranja um emprego melhor e a gente fica sem bolsista, que tinha dado um trabalho importante. Porque, bom, nós temos o caso dos pesquisadores que são pessoas maduras, antigas, e que têm o acesso ao material e que podem disponibilizar esse material, mas que não têm acesso à mídia, né? Para colocar os meios de informática, para colocar isso no site. Quem faz isso são estudantes jovens, né, de informática, né? Nós temos um de informática que fez um concurso agora e está saindo, e temos um de letras que é muito bom em internet, que coloca todo o material no ar, mas também está querendo passar para outra bolsa. Então é muito complicado. E também um outro problema, tudo foi feito pelo núcleo de informática da universidade. Mas o ano que vem vai haver mudança de reitor, vai haver mudança da direção do núcleo. A gente não sabe se o outro diretor vai facilitar esses contatos, né? Então, há muitos problemas assim, com uma certa instabilidade, né, que a gente tem essa dificuldade, né? Tem essa perspectiva de não saber se vamos ter continuidade, né? E também, a nossa equipe é pequena, são 3 ou 4 professores, tem um que está fazendo, a Raquel está fazendo doutorado, está pouco presente lá, né? Nós sabemos que às vezes é mais prazeroso
a leitura de livros, a ida ao museu. Agora, o uso pela internet tem também as suas vantagens e desvantagens. Desvantagens, sobretudo, pela dificuldade da gente colocar isso no ar, os que não são técnicos nessa área, né? Mas o impacto é importante porque esse material sai das gavetas, sai das prateleiras, né? E é colocado ao público, né? Então nós temos no nosso museu cerca de 1.500 fotos, né? Eu tenho alguns dados aqui, cerca de 1.500 fotos sobre um pouco mais de 1.500 fotos nas várias coleções. Temos 13 documentos, temos 4 vídeos, temos 95 gravações, né? Então são materiais que saem das pesquisas e que são colocados ao público. Agora, o nosso museu ainda é muito artesanal, comparando com o da Bahia, o de Pernambuco, o do Rio, eles são mais dinâmicos. Uma dificuldade que a gente sente é a interação com os destinatários, né? Como o retorno. Eles mandam e-mail, mas a gente não tem uma comunicação direta com esses destinatários. A gente tem participado de alguns eventos como esse, houve na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão, em que a gente discute um pouco a dinâmica e tenta levar adiante, mas é uma experiência interessante, mas está começando ainda, e a gente espera que a gente continue, mas vamos esperar que mais para frente ele tenha mais apoio. Era isso, obrigado. Professora Maria Alice. Ok. Bom dia, gente. Olha só, nessas situações eu sempre me sinto como se estivesse fazendo jogging, sabe? Mas vamos lá. Eu atualmente sou coordenadora do Museu Afrodigital, juntamente com a professora Miriam Sepúlveda. É um projeto de extensão aqui da universidade. Nós trabalhamos com o financiamento da FAPERJ. Nós tivemos um financiamento por 2 anos e agora tivemos um outro financiamento para funcionamento do museu. Nós trabalhamos, além dos professores envolvidos, que são da UERJ e de outras universidades do estado do Rio de Janeiro, com o Guilherme Vargas, que é bolsista Proatec, os bolsistas de extensão, e o Gabriel Cid, que até uns 2 meses atrás era bolsista FAPERJ. Bom, o que eu acho mais interessante no museu, além do formato dele, das informações que são postadas, é o desafio da gente juntar várias questões que são contemporâneas. Primeiro, a questão da visão do Brasil como uma sociedade plural, a questão da cultura material afro-brasileira, juntar com a questão das novas tecnologias, da comunicação e da informação, e verificar em que medida, né, o museu digital ele pode estar a serviço da democratização da educação brasileira. Bom, quando eu integrei a equipe do museu, os primeiros textos que eu li sobre o museu dizia que o museu era um museu sem dono, que a gente estava diante de um fenômeno que seria a democracia digital, e o museu estimularia a chamada generosidade digital. Eu pensei muito nessas possibilidades, o que me fez pensar no circuito da dádiva do MOSO, né? Eu falei, nós estamos diante da dádiva, né? Porque o dar, receber e retribuir sem interesse, não é? Quer dizer, quem seriam essas pessoas que iriam postar os seus arquivos no museu? Bom, a partir do meu trabalho, quando ele se intensificou, eu fiquei mais à frente do museu, trabalhando mais com os colegas, uma série de questões começaram a surgir. Uma das primeiras questões
que eu aponto foi que a rede procurou homogeneizar o discurso, não é? E isso gerou uma série de reuniões. Eu acho que se tiver mais 10, mais discussões teriam. Primeiramente, a começar pelo nome do museu, que ele faz referência a diferentes sistemas de classificação de cor, não é? Normalmente a gente fala de cultura negra, a gente fala de cultura afro-brasileira, a gente fala de afrodescendentes, e cada uma dessas categorias remete a uma discussão que é singular. Por exemplo, quando você fala que é o Museu dos Afro-Brasileiros, você já introduz uma identidade com hífen e que remete a um lugar que não é o Brasil. Então, essa ideia de que essas pessoas têm uma origem fora, que eles são mais ou menos brasileiros, não é? Isso é uma questão polêmica. A identidade, você pode pensar, não, é o Museu do Negro Brasileiro, então você já está operando com a ideia de nacionalidade. E ainda tem uma outra identidade que é de afrodescendente, que está ligado à noção de diáspora e, quem sabe, até uma identidade que seja transnacional. Então, você tem vários tipos de categorias para se referir a uma determinada população, não é? Quando a gente se depara com essa questão, outras interrogações vêm à nossa cabeça e as pessoas também nos questionam. Nós estávamos dialogando com a Subreitoria de Assuntos Comunitários aqui da UERJ, e o professor que coordena o Departamento Cultural, ele fez a pergunta: quem é que vai postar arquivos e coleções nesse museu? Quem são os afro-brasileiros? Por exemplo, ele dizia, o negro que produz uma manifestação cultural que não está ligada à cultura afro-brasileira, ele tem espaço no museu? O negro que produz uma manifestação cultural ligada à cultura afro-brasileira, ele também está atendido por esse museu? Um branco que produz dentro do que a gente chama de cultura afro-brasileira também seria catado por esse museu? E ele deu como exemplo, não é? Eu estava até com o Guilherme, uma série de folders onde o Departamento Cultural apresentava assim, brancos que trabalhavam, por exemplo, com escola de samba, que trabalhavam com esculturas, que a gente reconheceria como de inspiração afro-brasileira, não é? E esse professor perguntou, o museu vai incorporar essas manifestações? Quer dizer, ficou a pergunta e a gente está sem resposta até então, né? Uma outra questão que eu acho extremamente importante, porque eu tenho trabalhado na Faculdade de Educação, na formação de professores, e na questão também da discussão do que seja cultura negra ou afro-brasileira, e eu percebi que existe uma ligação forte entre os museus e a escola, não é? A gente pode comparar essas duas instituições e perceber que elas passaram por momentos semelhantes. Eu estou me referindo à questão dos museus nacionais e da escola pública no Brasil. Essas instituições, elas surgem para celebrar o patrimônio nacional e para integrar o aluno à sociedade nacional. Toda a legislação do sistema de ensino dessa época fala no singular, ela fala do educando, não é? Nós temos uma segunda fase que é da exaltação do popular, onde você tem mudanças políticas no país, e a saída para o Brasil é a categoria classe popular, que ela é super heterogênea, né? Entra quase todo mundo, não todo mundo, né? Que a tentativa era de identificar quais eram as classes subalternas. Aí você fala de operário, você fala de camelô, você fala de desempregado, enfim, de pequeno comerciante. Durante os anos 70 e 80, essa discussão do popular,
ela estava presente na sociedade brasileira e ela tem reflexos na educação, não é? Primeiro, por conta de um grande educador que é o Paulo Freire, né, que é de repercussão internacional. Ele propõe uma educação popular. Então, na verdade, o que o Paulo Freire estava interessado? Já que o Brasil não tinha um proletariado organizado, de criar uma escola que atendesse esses setores, não é? Então, durante o final dos anos 60, 70 e 80, o sistema de ensino estava preocupado com esses setores populares, como os museus também. Acabaram surgindo museus que refletiam a chamada cultura popular. Agora, a terceira fase que eu identifico é a questão do multiculturalismo, né? O multiculturalismo, esse debate, ele chega tardiamente na educação. A gente só vai identificar documentos que vão falar de um país plural no final dos anos 90, mais exatamente 97, 98, quando o sistema de ensino ele propõe alguns temas que seriam transversais, que seriam comuns a todas as disciplinas. Dentre esses temas transversais aparece o tema da pluralidade cultural, que fala da diferença, fala de racismo, fala das diferenças de gênero, diferenças raciais, da inclusão das chamadas minorias, com todo o limite que tem o termo minoria. Mas esse documento é uma sugestão, as escolas não eram obrigadas a incorporar. Somente no século XXI, né, no primeiro governo Lula, que o MEC ele vai criar uma secretaria para tratar das minorias, tratar do que eles chamam de diversidade. O MEC é super impreciso e fluido quando ele trata da questão da diversidade. Hoje existe uma secretaria que se chama Secretaria de Educação Continuada, Diversidade e Inclusão, que trata também de quase tudo. Trata da educação quilombola, educação no campo, educação em gênero, e o MEC cria uma expressão que eles chamam de ERE, né? A primeira vez que eu ouvi, eu achei estranho, o único ERE que eu conhecia era do candomblé. Mas não, é ERE com R, estudos das relações étnico-raciais na escola. E o próprio MEC começou a produzir muita coisa para atender o que ele chamou de diversidade. Você tinha nessa secretaria um setor para tratar de educação quilombola, o MEC divulgou histórias em quadrinhos, uma série de materiais para atender a questão da diversidade. Bom, por outro lado, o Estado brasileiro ele entra efetivamente no sistema de ensino pensando a diversidade e financiando projetos. Um outro agente também que fomentou essa ideia da diversidade no campo da educação foram as agências internacionais. Eu tive oportunidade de trabalhar num projeto financiado pela Ford. Esse projeto começou no ano 2002 e o nosso desafio era de encontrar ações afirmativas no Brasil. Vocês nem possam imaginar o que apareceu. Apareceu orfanato, movimento de sem terra, pré-vestibular para carentes. Então, pouco a pouco, a ideia de ação afirmativa ela foi se consolidando no Brasil. E o governo do Lula, ele também vai financiar nas instituições de ensino superior os chamados núcleos de estudos afro-brasileiros. Então, em menos de 10 anos, eles foram multiplicados por 8 ou por 10, eu não sei. Apareceu muito núcleo de estudo, muita gente interessada em pensar essa questão da diversidade, não é? Então, para concluir, o que eu estou querendo pensar? Como o Museu Afrodigital ele pode dialogar com essas reformas que acontecem no sistema de ensino, porque no ensino, para o ensino fundamental e médio, nós temos duas leis que alteram a LDB, a 10.639 de 2003, que ela introduz o estudo de História e Cultura dos Afro-Brasileiros, né, é obrigatório e elege algumas disciplinas como sendo obrigatórios, que é Educação Artística, História,
e literaturas. E em 2008 é aprovada uma outra alteração da LDB que introduz a história e cultura dos povos indígenas. Então, a gente tem essa ideia da diversidade, ela entra no ensino básico e por meio das políticas de ação afirmativa no ensino superior. Não é? Então, a questão que eu acho que dá para a gente pensar é como que o Museu Nacional, o Museu Afrodigital pode auxiliar neste processo de construção de etnicidade. A experiência aqui na UERJ de cotas, ela demonstra que muitas vezes o aluno ele entra como moreno, ele entra como preto, não sei qual a designação de cor que ele escolhe, mas ao entrar na instituição, essa ideia da etnicidade é construída, não é? E, na verdade, o ponto de partida teórico que eu estou partindo é que eu estou pensando os afro-brasileiros como Weber pensou as comunidades étnicas nos Estados Unidos, que são grupos que se constituem na esfera política, não são grupos que existem por si só. Não é? A ideia de que ninguém nasce negro, não é? Ninguém nasce afro-brasileiro. Então, é necessário que esses grupos entrem na agenda política para que as etnicidades se construam, a socialização se construa, a história, essa ideia de que a gente veio algum dia da África, não é? E que existe uma África. Então, essas ideias todas, elas são construídas contemporaneamente, e eu acho que o desafio do Museu Digital é contribuir para o fortalecimento desses grupos, na medida que ele vai desenhar, de alguma maneira, ele tem poder de desenhar e de definir o que é a cultura afro-brasileira, por exemplo. Porque, só para finalizar, vou dar um exemplo. Normalmente eu saio com um grupo para fotografar festas populares no Rio de Janeiro. Nós fomos fotografar a festa de São Jorge no centro da cidade, não é? Mas a festa, ela acontece no espaço do Saara, que é um espaço para o carioca consagradamente árabe, não é? As pessoas veem árabes no Saara. Então, você chegava lá, você tinha um grupo, os padres do catolicismo popular rezando missa. Do outro lado, você tinha pessoas ligadas aos cultos afro-brasileiros. Então, eu acho que esse modelo multicultural que se instala no Brasil, ele exige também que se delimite as fronteiras. Agora, é uma questão polêmica, porque quem vai delimitar essas fronteiras, quem tem o poder de escolher, não é, qual é a manifestação afro-brasileira e qual não é. Então, na verdade, como projeto de extensão, nós estamos sobrecarregados e empoderados, porque a gente pode escolher e dizer, não, isso é afro-brasileiro ou isso não é afro-brasileiro. Então, acho que é isso, né? Vou deixar para as perguntas finais. Obrigada. Vou fazer uma breve, além, falando da parte mais técnica, a Maria Alice apresentou o projeto como um todo. Tem duas coisas que são muito importantes para a gente aqui, quando a gente desenvolveu esse projeto, que ele se adequasse à chamada Web 2.0. O que é a Web 2.0? Trata da interatividade. Se antes a internet era considerada um ambiente de conteúdo chamado estático, você vê, acessa o conteúdo, guarda. Hoje você interage com o conteúdo, tal como mostram as redes sociais, Então, a ideia era pensar uma plataforma que fosse capaz de dialogar, não só receber... Sim. Ah, sim, mas ao apagar a luz, a gravação de vídeo fica comprometida. A gente faz assim com tudo. Na ideia de que um usuário, uma preocupação, e inclusive eu acho que, tal como o Ferretti colocou, é um debate que a gente tem que continuar fazendo, de como de fato a gente efetiva essa interação usuário-sistema, de que qualquer usuário, num ambiente qualquer o usuário poderia enviar arquivos e estabelecer diálogo. Tal como a pessoa poderia postar um arquivo pessoal, e um outro pesquisador encontrar um equívoco, uma continuidade, um debate em cima daquilo, fazendo com que a ferramenta
atingisse aquilo que aparentemente só a rede social parece atingir, né? Que é o feedback, o retorno, né? E etc. O segundo elemento é que fosse elaborado sobre uma plataforma open source. O que é uma plataforma open source? A plataforma open source é a plataforma de código aberto, né, de código comunitário. É elaborada, né, por diversos pesquisadores técnicos, pessoas ligadas à informática de todos os lugares, que elaboram uma plataforma colaborativa gratuita, que pode ser e deve ser usada sempre sem fins comerciais. Então a gente elabora um sistema baseado nesta plataforma que pode ser facilmente adaptado, não é, para qualquer outro espaço que queira utilizar, e ao mesmo tempo garante a interatividade, né? São esses dois aspectos que às vezes a gente, né, tem que colocar na discussão, porque são fundamentais, embora a gente ainda não tenha conseguido atingir, né? É uma perspectiva, né? Organizamos aqui nossas exposições, arquivos digitais, né, e acervos. Eu vou passar a fala, que a gente continua, né, fazendo esses debates no decorrer. Jamile, todo seu. Jamile, você quer que abra aquela página que estava? Dos slides. Desligou sem querer. Slides. Não quero, foca de Deus. Nossa, não. O RG. Bom, então, a perspectiva, na verdade, era falar um pouco de maneira mais formal, mas dada a condição do tempo, eu acho que esse bate-papo vai ficar mais interessante. Vou começar um pouco falando que, no caso da gente na Bahia, em relação a esse projeto do Museu Afrodigital, a gente tem ainda, digamos assim, um desafio um pouco maior, porque quando nós recebemos o financiamento do FINEP para o desenvolvimento desse projeto, a ideia era que ao final do projeto nós tivéssemos desenvolvido um protótipo, uma plataforma protótipo que pudesse ser tornada de domínio público e o seu código-fonte pudesse ficar disponível para que outras instituições que trabalham com a gestão da memória pudessem fazer uso dessa plataforma. Então, no nosso caso, nós não pudemos, digamos assim, utilizar algumas das plataformas já existentes, como o caso da plataforma WordPress, que hoje é uma plataforma muito comum e que foi, me parece, a plataforma adotada aqui pelo Rio, que é uma plataforma excelente, mas como nós temos um compromisso de desenvolver uma plataforma, nós estamos, digamos assim, com um desafio um pouco maior. Então, mais à frente eu vou explicar a plataforma que foi adotada, né, que é a plataforma Sakai, mas eu vou falar um pouco mais genericamente sobre esses desafios, então, que a gente vem travando ao longo desses últimos anos, para tentar situar um pouco essa discussão sobre a patrimonialização e a musealização quando relacionados, né, articulados aos desafios do Museu Digital. Bom, esse trabalho também, ele é um pouco resultante, é resultado da minha tese de doutorado, em que eu tive o prazer de contar com a Miriam na banca, e, portanto, inicialmente, esse projeto, ele nasceu, digamos, no nosso caso, aliado a dois outros projetos paralelos. Um é o projeto ProAfrica, né, que nós ganhamos um edital em 2010 e depois, novamente, em 2012, e a proposta desse edital, né, era fazer um trabalho de treinamento na área de conservação, preservação e longevidade digital de fontes e acervos históricos. E nós fizemos isso com o Arquivo Histórico de Moçambique e depois com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa de Guiné-Bissau. E o terceiro projeto era a minha tese de doutorado, e o meu desafio era exatamente pensar, né, e refletir sobre essas estratégias de patrimonialização e musealização dessas memórias afrodescendentes nesses ambientes de museus digitais. Bom, e isso obviamente gerou uma série de outras perguntas que nós ainda não temos respostas, perguntas como a que a Maria Alice acabou de colocar, né, com relação a esse termo, né, hifenizado, extremamente problemático, que é pensar a questão dessas memórias
afro-brasileiras. E eu acho que eu gostaria de acrescentar um outro elemento a essa discussão que a Maria se propõe, é que me parece que o desafio nosso e a nossa questão não é limitar essas contribuições. O projeto de museu não é um museu da memória do sujeito afro-brasileira, mas da produção de uma memória afro-brasileira, seja ela produzida por afrodescendentes, por afro-americanos ou pelos japoneses que estão no Vale do São Francisco produzindo vinho de umbu a partir, né, da cultura dos quilombolas que habitam na região do Vale do São Francisco, né? Então, isso nos trouxe uma série de outras reflexões que nos induziu também a pensar, né, a partir da discussão da chamada museologia social, dessa nova museologia, a qual o Mário Chagas e outros colegas, inclusive o Pedro ali também fez referência na apresentação deles, né, pensar se esses museus, né, o que é que nós queremos de fato com esses museus digitais. Eu inclusive quero deixar claro que em nenhum momento a nossa intenção é colocar o museu digital como alternativa futura aos museus. Eles são complementares à experiência da fruição estética, ética e política dos museus físicos. Portanto, ele não é um projeto de substituição, mas é um projeto, né, que é complementar, digamos, a esse exercício epistemológico e metodológico de fruição estética dos museus, né? E algumas das vertentes, né, das perspectivas teóricas, né, que eu tenho adotado e eu acho que é interessante para a gente, que é resultado também de um conjunto de outros trabalhos já produzidos também no Brasil, né, sobretudo no Brasil. O Brasil também é extremamente vanguarda nessa discussão dessa nova museologia, é pensar que esse museu digital ele possa de fato se constituir num espaço, numa arena, né, num espaço pensivo, num espaço onde essas memórias, né, elas estarão aí também em um processo de disputa, né? A gente sabe que os museus desde sempre eles são espaço de disputa, eles são esses espaços pensivos e que nós ainda não sabemos exatamente de que modo e que grupos irão reivindicar, né, esse terreno futuro, que é o terreno desses museus digitais pensados, digamos assim, para o exercício dessa memória afrodescendente. Uma outra pergunta que a gente se faz é, no âmbito desses museus digitais hoje, né, com essa facilidade, digamos assim, dessas tecnologias de imagem, celulares, etc., o que é que vale a pena ser guardado, o que é que vale a pena ser musealizado, o que é que vale a pena, né, ser patrimonializado. A gente tem recebido um conjunto enorme, né, uma oferta de acervos. Recentemente, eu tenho uma aluna que fez um trabalho, né, uma coleta de acervo muito grande no município, no interior do estado da Bahia, Iaçu, e ela chega até mim com um conjunto de 5.000 fotos, né, contando a história política e social do município, um trabalho interessantíssimo, mas nem tudo, obviamente, poderá ser alvo desse trabalho de musealização. Então, o que é que merece ser guardado, o que é que merece ser patrimonializado no âmbito desse projeto? Há uma outra questão importante para a gente, eu não sei se vocês souberam dessa intervenção. Isso foi um projeto que aconteceu no museu do Art Gallery, né, o Barbican Art Gallery, e foi uma instalação provocativa, e a ideia foi propor a alguns antropólogos, né, o desafio de pensar o seguinte, né, se esses marcianos chegassem aqui, né, perguntassem o que é arte, para que serve arte, né, o que é que de fato os antropólogos iriam definir como arte, né? A quem cabe, digamos assim, o direito de propor significações sobre o significado das histórias das memórias alheias. Então, esse também é um dos muitos desafios teóricos, né, metodológicos, que a gente vem tentando responder, né? E eu acho que isso também é um desdobramento da provocação que Maria Alice também faz. Eu estou tentando ser rápida para a gente deixar espaço depois. A outra provocação foi do Julian Spalding, que na época era diretor do Museu de Glasgow, né? E ele fez essa provocação dizendo que os museus na internet eles são simples negócio, né? E o trabalho deles, no caso, era apenas gerar interesse, né? Gerar interesse. Então, essas provocações, na verdade, elas servem para a gente também começar a refletir sobre o papel desses museus, né? Não apenas os museus físicos, quer dizer, claro que a gente quer audiência, a gente quer atrair o interesse das pessoas,
o nosso desafio como museus institucionais, né, não é ser um museu comercial, obviamente, mas é preciso pensar em que medida essa gestão, né, desses museus institucionais, né, elas vão nos ajudar a criar projetos, né, planos museológicos, institucionais, porque afinal de contas nós também precisamos sobreviver. Então, qual é a dinâmica, né, de financiamento, de busca de recursos, no âmbito da gestão, digamos assim, nível mais administrativa desses museus? A outra coisa é com relação àquilo que é possível fazer, né? Claro que na busca dessa nova audiência, uma das coisas que eu acho que o Museu Digital traz como experiência dessa fruição estética é um pouco tentar, digamos, ir além, né, romper alguns desses limites, digamos, dos museus físicos, que é dessa ideia, né, do não poder tocar, dessa sacralização das vitrines, dos vidros e etc. Então, essa ideia do aqui pode fotografar é uma provocação um pouco para a gente pensar a possibilidade, né, desse acesso, digamos, fácil, desse acesso livre, da possibilidade dos usos não comerciais dessas imagens, aquilo que vem sendo traduzido, digamos assim, na discussão do copyleft por oposição ao copyright. A questão da incorporação dessas novas tecnologias, os desafios que ela pode trazer, a construção e a busca de um novo público, né, uma das coisas que eu percebi também como resultado da tese de doutorado é a diversidade, né, a heterogeneidade do público, né, do perfil dos usuários nesses ambientes de museu digital, e que para mim também foi de fato uma surpresa, né, perceber que é uma heterogeneidade muito grande, não apenas pelo perfil dos usuários, digamos, brasileiros que estão nas redes sociais e na internet, mas sobretudo pelas estratégias de interação e pelos interesses, né, variados que as pessoas demonstravam diante das coleções, do acervo ali disponibilizado. A questão da mobilidade, eu tenho tentado discutir um pouco a questão da mobilidade, recuperando, né, a discussão da questão das velhas pilhagens e dos atos de pirataria, dizer, a mobilidade ou o deslocamento dos acervos desde o período colonial, ele foi sempre resultado, né, da pilhagem, do espólio, ou seja, o deslocamento e a mobilidade desses acervos eram, em geral, forçados. No nosso caso, o que a gente espera é que, através do incentivo à disponibilização desses originais, para que eles sejam transformados em objetos digitais, é que a mobilidade, ou seja, o deslocamento desses acervos, eles não sejam mais resultados, né, da expropriação do saber alheio, mas que seja um ato voluntário, que seja um ato, de fato, volitivo das pessoas. E aí, já estou finalizando, chegando à questão dos usos das redes sociais, né, também como outra estratégia para a digitalização desse acervo. Essa é a nossa fanpage, a fanpage do projeto no Facebook, e a gente tem tido um acesso também extraordinário, né? Uma das formas... A gente pode identificar, por exemplo, aqui, isso num único dia, né, nesse horário aí, que se não me engano era entre 8 e 9 da noite, né, tinham 305 pessoas logadas nessa página, né? Então, de fato, isso mostra que isso é uma tendência exponencial, né, o crescimento e a procura das pessoas por esses ambientes. Aí, o perfil, né, dos usuários, o maior perfil nosso de uso são de mulheres, né, e o perfil maior está nessa faixa entre 25 e 34 anos de idade, e entre 35 e 44 anos, né? É a característica do público que acessa a página. O uso, então, também na questão, ainda da mobilidade, né, dessas tecnologias chamadas de mídias locativas, né, e aí eu trouxe alguns... passei, acho que está na outra, não, para baixo mesmo. Pode passar. Aí, acho que estava invertida. Por exemplo, o uso de mídias locativas, né, também como uma possibilidade de ampliação e de acesso na busca, né, digamos assim, desses acervos, onde é que eles estão. Esse é um projeto que foi feito em Fortaleza, com parceria com a entidade de São Paulo, que é a Casa da Cultura Digital, e eles criaram esse mapa da cultura, Fortaleza, da cultura popular, utilizando o sistema de georreferenciamento.
O outro projeto, esse projeto que alguns de vocês devem conhecer, que é o projeto de arte fora do museu, em que se mapeou esse trabalho, né, de instalações urbanas, grafitagem e uma série de outras instalações, estão aí georreferenciadas, então você tem acesso à produção, ao artista, à localização, onde é que ela está. O nosso desafio é a resistência, né, ao uso dessas tecnologias, né, a resistência também ao uso de plataformas livres e ao desconhecimento dessas plataformas. Né? E o que a gente pensa é exatamente que esse trabalho ele se constitua, de fato, né, na possibilidade de celebrar, então, novas narrativas. Né, ao contrário dos clássicos museus coloniais e mesmo alguns dos nossos museus contemporâneos, que insistem em fazer a celebração da história, né, dos vencedores em lugar da história dos vencidos. Pensar que todo esse material ele seja de fato tornado, né, aberto, né, de uso público. Então o protótipo que nós estamos desenvolvendo ele é todo na plataforma Sakai, que é uma plataforma nova, relativamente nova, de código aberto, portanto ela pode ser customizada e adaptada por qualquer instituição. Isso vai induzir, me parece, o professor Antônio Mota deve falar, que tem a ver com novos modos de curadoria, né? Curadoria digital, curadoria coletiva, novas formas de gerir, de expor, de organizar essa memória. E que esses museus possam também ter, de fato, né, que essa participação, né, um pouco o Guilherme já falou, que ele seja de fato colaborativo, que as pessoas não apenas possam fazer download e upload desses arquivos, mas que possam comentar, né, que possam produzir intertextos a partir desses textos já disponíveis. Tá? Alguns dos problemas, né, que a gente tem encontrado também é criar alguns desses buscadores semânticos, oferecer outras formas de conteúdos que possam resultar também em material didático, em material, em fonte para professores de educação básica, não apenas para professores e pesquisadores das universidades. E aí, para ir finalizando, eu queria trazer isso aqui, que eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem isso. Isso está sendo desenvolvido nos Estados Unidos. Essas são novas formas, digamos assim, para além daquele símbolozinho, né, do copyright, do copyleft, né, e do Creative Commons, que é de distribuição pública, uma forma de você rotular, digamos assim, esses saberes de comunidades tradicionais. Né? No caso, por exemplo, nosso das comunidades quilombolas, seria o caso de pensar uma forma, né, de você desenvolver um rótulo para esse saber. Você coloca, você sabe que tudo isso é público. Então tem uma coisa interessante, por exemplo, aquele símbolo ali embaixo, né, são de comunidades tradicionais de saberes eminentemente femininos. Então são saberes que são transmitidos de mulher para mulher. Né? E aí você tem, isso está tudo disponível na internet, vocês podem procurar lá por esse buscador, né, que é o TK Label. E aí o museu mesmo, que está um pouco lá, e depois a gente vai mostrar. Você pode mostrar rapidinho? Você tinha fechado? Não põe lá os 200 que ele deve ter guardado agora. Ele está no servidor interno. Põe aí 200 para ver se ele já começa a fechar. 128, acho que ele fechou, não foi? Quanto é 59? Ponto 59? Ponto 59. Ponto 60. 2 pontos 80, 2 pontos em cima de você não entrou, depois eu procuro e a gente volta. Tá bom. Daqui a pouco a gente mostra para vocês, então. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a Miriam e ao mesmo tempo parabenizá-la e também a equipe de coordenação do seminário por esse brilhante encontro e também o prazer de estar mais uma vez com a rede aqui e, sobretudo, no momento de, digamos assim, onde pelo menos se pode falar na integralidade do projeto, né, apresentado, porque de fato as experiências anteriores eram um pouco frustrantes, porque falava muito do projeto Afrodigital, mas a sua materialização ainda não estava bem visível, que agora, pelo menos, está visível, inclusive lá em Pernambuco. Bom, eu havia preparado enfim,
queria falar aqui sobre uma experiência indireta do museu. É uma coisa mais conceitual, mais sofisticada, mas eu acho que, dado ao adiantar da hora, eu vou diretamente no assunto, vou fazer agora uma síntese da experiência aqui, que eu acho que mais importante seria o debate e participação. O texto será publicado, então todos terão acesso ao texto. Bom, quando isso foi, eu acho que há uns 4 anos, 5 anos já, né? Não sei exatamente, em 99, não, 2009. 2009. Então, eu acho interessante porque havia todo um discurso assim, conceitual, teórico, mas que de fato não se pensava algumas coisas, quer dizer, não era nem conceitual, não seria exatamente conceitual, mas assim, havia ideias, várias ideias, enfim, era um assunto extremamente novo, inclusive quando foi desenhado esse projeto, não havia o conceito, como ainda não há um conceito fixo que se chamaria museu virtual, mas havia um problema, que havia um hiato entre as ideias que, enfim, pululavam e a materialização disso a partir da tecnologia, o que fugia completamente de nossas competências intelectuais, na maior parte formada por cientistas sociais, antropólogos, sociólogos e outros, né? E a equipe de informática, o que eu acho que agora houve certamente esse enquadramento, uma vez que está materializado de alguma forma. Bom, no que diz respeito no caso a Pernambuco, eu me senti um pouco desconfortável na medida em que eu não sou especialista no campo afro-brasileiro. Mas, evidentemente, nada impedia de me interessar, coordenar, tendo outros colegas especialistas nesse campo e, claro, o Nordeste é um celeiro de pesquisas afro-brasileiras dentro da história da antropologia e da sociologia. De toda forma, que apenas resumir, seria justamente o objeto de uma reflexão, que seria exatamente pesquisas que participam, né, de forma virtual agora dentro do Afro. Então, meu interesse era por África, não por afrodescendente, nem afro-brasileiro. Então, eu fiz pesquisas com estudantes africanos no Brasil, de diversas maneiras, inclusive digamos, numa exposição, 2 momentos precisos, é isso que eu vou tentar ser extremamente sintético para resumir essas 2 experiências que eles estão dentro do Afro-Digital lá de Pernambuco, seria os estudantes africanos dentro do MAB. O MAB é um museu da abolição, é um museu da Rede Nacional do Museu do IBRAM, é um do Nordeste, que eu acho que o IBRAM tem, Instituto Brasileiro de Museu, e que ele era um museu presencial, estava fechado há bastante tempo, ele é fundado na década de 50 por decreto presidencial, e quando foi reaberto, depois de um longo tempo fechado, era exatamente mobilizar a sociedade civil, os grupos, grupos do movimento negro e outros participativos a se apropriarem do museu. E, de fato, a intenção era que essas pessoas se vissem efetivamente representadas no museu dentro dessa perspectiva da museologia social, dessa expografia em primeira pessoa, tal, como é que eles gostariam de ser vistos. E romper com a figura curatorial, né, e que fosse, digamos assim, uma curadoria coletiva. Bom, então eu, claro, como pesquisador, logo eu me associei a essa experiência e convoquei, assim, convidei os estudantes africanos, evidentemente vocês devem saber que as universidades, as IES, elas têm convênio PETG, PECPG com estudantes de África, países africanos diversos, notadamente com os estudantes do PALOP, os países oficiais de língua portuguesa. E então eu os convidei e eles participaram e interagiram com os afrodescendentes. Né? Se a gente pode dizer, essa categoria é complicada, mas enfim, eu vou resumir, vou ser um pouco grosseiro nesse sentido de que eles se reivindicavam. Então, o que ocorreu? Primeiro momento, então a exposição foi feita, foi
isso foi tecido, eu acho que uns 2 ou 3 anos, enfim, se formou um macro roteiro. Bom, mas o que é interessante, isso seria um motivo de reflexão, era exatamente que houve um conflito, assim, um conflito enorme de entendimento do que seria a África, né, a produção da África, a partir do olhar dos afro-brasileiros, afrodescendentes, aqueles que se reconheciam numa identidade, portanto, que se reivindicavam como afrodescendentes, e os africanos, dos países africanos. Então, isso foi o primeiro momento que foi muito interessante, porque, claro, uns reivindicavam essa África ancestral, congelada no tempo e espaço, a África mística. Eles achavam que, de fato, os estudantes africanos, eles estavam subvertendo dessa lógica, que eles não entendiam, isso era absurdo, que eles deveriam, enfim, reiterar, ou não era a ideia de reiterar, mas enfim, era legitimar esse imagético brasileiro que se cria essa África carnavalizada, exotizada, a África baiana, né? Enfim, essa África que está, enfim, presente em todos os espaços de produção de imagem, imagética, de sentido. Então é interessante, quer dizer, a exposição para mim foi um fracasso total, assim como proposta de uma museologia social, porque o conteúdo foi extremamente conservador. A ideia foi excelente, inclusive Mário Chagas participou ativamente, era no momento assim, do apogeu do IBRAM, mas assim, do ponto de vista do conteúdo, extremamente deprimente, na medida em que essa imagem, toda essa, inclusive expressa na tipografia, era uma imagem dessa África, desse passado mítico, e mais ainda, o conteúdo mais conservador, por quê? Porque fazia esse apelo, assim, ó, não sei se é o Estado também, de Fábio Induz, que chama muito digamos, a Casa Grande Senzala de Gilberto Freire. Então, todos os, digamos, estereótipos possíveis e imaginários que você vocês pensarem estavam presentes. Então, porque o milfano da África, então tinha todo esse apelo imagético, não só dentro do campo religioso, que tomou, era como se a África ela fosse realmente religiosa. Então, houve disputa dos pais de santo. Então, digamos, esse terreiro é mais ancestral do outro. Depois a disposição, então a comida, a importância da comida, da feira, digamos, o léxico, as palavras de origem africana foram plotadas nas paredes. Então, bom, os africanos eles não tinham interesse de fato, corroborar essa ideia, e então sugeriram exatamente fazer mais uma África contemporânea. E a tipografia foi mais interessante, por quê? Porque os objetos que foram apresentados nessa África mais dinâmica eram objetos pessoais, do cotidiano deles, ou seja, pendrive, objetos tecnológicos, ou seja, que estavam conectados com o mundo de trânsito, de circulação de ideias, de objetos e tal, não de um passado ancestral, quer dizer, não era o objeto etnológico, não era o objeto etnográfico que estava em valor, mas era uma coleta do presente, ou seja, coleta de objetos do presente. Como o presente ele pode se constituir digamos, objeto a ser musealizado e, ao mesmo tempo, adquirir sentido, não pelo objeto em si, mas pelo que se atribui, ou seja, o fato de você colocar nesse objeto. E a ideia foi preparada, nós trabalhamos essa ideia a partir dessa questão das experiências, de falar sobre essas experiências, de falar um pouco sobre o sentido atribuído àquelas experiências. Então, nos encontros presenciais, fóruns e outras reuniões que se faziam, sempre havia esse conflito impossível, era como se fosse assim, diálogos impossíveis de se colocar, e isso gerou uma polêmica grande. Eles achavam aquilo absolutamente ridículo, tecnologia, o que é que se pensar de tecnologia em África, como é que esses estudantes eles se vestem com roupas absolutamente ocidentais, de pessoas, assim, é como se fosse essa ideia do cosmopolitismo, né? Se pensar o africano não como um ser cosmopolita, mas sempre com diacríticos étnicos, com roupas étnicas e tal. Bom, é uma coisa muito mais complexa e mais rica. Então, eu acho que esse foi o primeiro momento que eu, assim, tive essa experiência interessante entre quando se confrontou essa África mítica
produzida a partir do imaginário brasileiro, a África e africanos, cidadãos comuns que vêm para o Brasil estudar, não por afinidades eletivas, mas por falta absoluta de oportunidade, porque se eles recebessem bolsa para o exterior, eles iriam embora para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a França, não para o Brasil. No segundo momento, que ainda é mais crítico, que tem testemunhas aqui presentes, eu acho que boa parte, é um grupo de africanos congoleses que vêm para o Brasil e que são, digamos assim, eles se autodenominam de SAPER, que é Société des Ambianceurs et de Personnes Elegantes, e a Sociedade dos Ambientadores Performáticos, eu acho que é a tradução mais, e de pessoas elegantes. E tudo está cheio disso, tem músicas, a República do Congo, tem Kinshasa e tem Brazzaville. Então eles são congoleses que vieram. Eu acho que eu consegui pelo menos detectar uns 8 inicialmente que chegaram ao Brasil e que, por coincidência, estavam pelo menos 5 ou 6 no Nordeste e 2 outros nos estados do Sul. Então, eu gostaria, inclusive, de fazer uma pesquisa em si, eu estou me preparando para isso, mas aí, então, nós nos reunimos, conseguimos nos encontrar e, lá no Recife, depois eles vieram e começamos essa pesquisa. E aí, por sugestão, eles queriam fazer assim, um vídeo, uma performance, e tentar também colocar numa exposição também dentro do museu, que foi o próprio Branco que patrocinou. Isso resultou num multimeio, que não era nada, não é um vídeo etnográfico, é um multimeio, tinha um sentido bastante específico para a exposição de fotos. E coincidentemente, nós tínhamos a Reunião Brasileira de Antropologia, que não foi esta última, mas acho que foi em 2012. Não, a última. Foi a última, na próxima, exatamente, foi exatamente em março. E que houve um evento que se chamava Antropologia vai ao Museu, Museu vai à Antropologia, algo assim, que foi no MASP. E aí nós, esse mesmo grupo que é aqui presente, fomos apresentar, enfim, falar um pouco da experiência do Afrodigital, da rede Afrodigital, do Museu Afrodigital, e para minha total surpresa, porque não constituía nada de novo, aliás, isso daí é uma coisa tão banal, você está na internet, não tem absolutamente. A única novidade era que eles chegaram ao Brasil, né? Os SAPER chegaram ao Brasil, mas fora disso, absolutamente nada de novo sobre os dois. Então, houve uma acirrada polêmica, foi interceptada mesmo. Teríamos como coordenador o Emanuel Araújo, que é um SAPER, um grande SAPER, e que foi tomado, foi uma coisa tão assim, uma coisa inusitada, né? Eu fiquei assim perplexo, como MASP, bastião de toda de vanguarda, né? E que ainda, eu não entendi, até hoje realmente eu consigo não entender como uma coisa tão banal, tão simplória daquela, foi assim, e outras coisas muito mais polêmicas, muito mais instigantes. Geram polêmica. Tem que ir para você. Então, eu acho que é interessante que eu estou colocando isso, porque ele próprio, né, há um museu, claro, vocês conhecem, o Museu Afro-Brasileiro, no Ibirapuera, é um museu interessante. Ele colocou que, de fato, isso não é museu digital, não é museu, não produz emoção, não é? E que contou um caso muito piegas, assim, meio patético, e que o outro chorou de uma pessoa, né, que havia chorado, porque, evidentemente, esse contato com o objeto, não um contato virtual, mobilizava emoções. Mas, assim, o que de fato chamou a atenção foi, de fato, o público a gritar, a ovacionar aquilo. Nunca vi coisa igual, né? De fato, não tem como explicar uma coisa que não é assim. Mas o que é que subjaz, assim, o que é que estaria subliminar dentro daquela mensagem? É que, de fato, eles achavam que aquilo era uma produção da Rede Globo, que era tudo mentira, e que, enfim, eu acho que o Peter Frey foi muito sofisticado, ele pegou bem, então era o tipo da coisa. Eles achavam,
enfim, negro tá ligado ao sofrimento, está ligado a essa coisa épica, e está ligado à tradição. Então, quando você vai associar consumo, você vai associar grife, moda e tal, você está efetivamente rompendo com toda essa imagética inclusive delicado, do colonial. Você olha, está a serviço de todo um passado colonial, no caso francês, né? E que isso traz graves consequências para a questão política hoje no Brasil de se redefinir. A Marielle se colocou, o nosso palestrante hoje da conferência fez questão das políticas públicas voltadas para as minorias étnicas e raciais afrodescendentes. Então, bom, com isso eu queria apenas acentuar que eu acho que esse projeto também, no caso, eu tenho um interesse particular e o que não impede que outros colegas que participam lá dentro tenham outras pesquisas sobre a presença africana no Brasil, enfim, mas assim, de também envolver, internacionalizar mais o debate com a África, e que a minha preocupação dentro do Afro Digital de Pernambuco é exatamente abrir esse diálogo com países africanos. É bastante interativo, ele é experimental, de fato, ele diverge, quer dizer, dos demais, complementa, no sentido de estabelecer esse diálogo. Ele está aberto a experimentos de arte contemporânea, ele está muito mais, assim, eu quero que se volte mais para o diálogo de África, tem um museu fórum, tem uma parte bastante interativa, que é exatamente pegar esse diálogo, estabelecer diálogo com processos curatoriais, tanto seja de processos de musealização quanto processos de patrimonialização. Nós temos já Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau com curadores locais, então vai trazer esses pontos de ligações, então é uma coisa sempre work in progress, e que está sempre colocando isso, e abrir esse espaço de diálogo com a África, exatamente, que seja uma forma também de não se tornar, né, ficar uma coisa, digamos, igual o próprio ônfalos, né, o próprio umbigo dessa África em casa, não? É uma África away from home do que uma África, né, África em casa. Então tem essa coisa, eu acho que tanto uma quanto a outra, tanto a fora de casa, a África fora de casa, quanto a África dentro de casa, elas se complementam. Eu acho que não pode ficar só dentro de casa, né? Essa produção imagética, sobretudo uma produção, digamos, baiana, né? Ou seja, dessa África, a baianizada, a África baiana que está muito presente. Eu acho que vocês têm essa, digamos, missão de desconstruir um pouco disso, botar um pouco a África, essa África contemporânea, né? Que se pode pensar que a África é Nigéria, Lagos, né? Para reiterar o campo religioso. E também a África não é campo religioso, a África, né? Essa coisa africana é muito mais do que isso, não é só o campo religioso. Bom, eu acho que o mais rico será um debate. Vocês vão Enfim, dando sequência aqui ao nosso debate, após o término das falas, eu vou convidar para sentar aqui o Gabriel Cid para fazer aqui, né, um comentário aqui, crítico das falas. Bom, eu fiquei com a responsabilidade de comentar os trabalhos e dar início a um debate, tá? Mas acho que dada a hora, eu acho que é melhor já abrir, né, o debate, abrir para as perguntas, porque bem ou mal a gente já está sempre em contato, já está discutindo, então acho que é melhor abrir o contato, né, para as perguntas direto. Você pode vir aqui e falar no microfone, convidado? Você pode vir aqui e falar no microfone por causa da gravação? Eu? É.
ir para a mesa ou para quem quiser responder. Vocês acham que, pensando na última fala, se criar um museu digital afro-brasileiro, criar um museu digital africano, é a mesma coisa? Uma ponto da Maria Alice, eu gostaria de saber mais da experiência. Como é que vocês têm respondido a pergunta que você disse que permanece respondida? O que é esse afro-brasileiro, ou se há, digamos, ao invés de definir previamente o que há, se há um grupo de pessoas que definem, ou seja, como é que se dá essa negociação em torno do que que entra e que não entra no acervo. Né? E a outra pergunta para você era sobre o Facebook, foi mais curiosidade mesmo, porque isso não muda um pouco o caráter na medida em que o acervo, eu não entendi exatamente o que entra no Facebook e o que não entra, porque você cede direitos, ou seja, o compromisso do acesso livre, completo, etc., pode ficar de alguma maneira prejudicado mas por outro lado é necessário entrar na rede social, uma coisa assim. Se pudesse comentar um pouco esse dilema. Mais alguém? Então vamos dar continuidade aqui. Tá. Bom, o Facebook, na verdade, é uma extensão, né, uma plataforma complementar ao projeto do site mesmo do Museu Digital. Na verdade, o que está disponibilizado lá são algumas coleções nossas que foram trazidas já do Museu Smithsonian com direito de reprodução para tornar público, portanto, o que está lá pode ser baixado, copiado, etc. E, na verdade, ela faz interface com outros projetos de museu digital. Então, você vai encontrar lá coleções que são de outros sites. Coleção do Lacoste, do próprio Smithsonian, de outros museus, que as pessoas vão agregando. Então, na verdade, ali é uma extensão, na verdade, temática dessa discussão. Na verdade, o Facebook é um pouco para ampliar a discussão mais em torno do tema, mais do que da coleção específica, ou da temática específica afro-brasileira ou africana. E já pegando um pouco, talvez, da pergunta anterior dela, eu acho que eu volto a dizer, na verdade, o conceito, e aí eu acho que o Antônio é muito feliz quando ele fala disso, desse museu, como um conceito, é pensar a produção desta memória. Nós não queremos fazer um museu para pensar a África. Esse não é um museu para estudar a África. Esse é um museu para estudar a produção de uma memória coletiva sobre essa produção cultural, né, política, inverter, digamos assim, essa geopolítica da produção do conhecimento, que vem do norte para o sul, mas tentar propor uma discussão sul-sul sobre essa memória afrodescendente, afrodiaspórica ou afro-brasileira. Né? Então, na verdade, não é um museu para pensar a África ou para pensar a presença da África no Brasil, mas para pensar essas interlocuções, essas interfaces, para pensar, inclusive, os vazios e descontinuidades que se deram nesse trânsito no Atlântico. Bom, Sérgio, eu queria dizer que eu acho, essa é a opinião minha, que a internet ela não é um lugar da liberdade. Não é? Então, essa ideia de que você pode postar tudo, que você não tem controle, que tudo é possível, eu acho que ela é falsa. Principalmente porque o Museu Digital ele é um projeto de extensão, ele está ligado a uma instituição, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele tem coordenação, ele tem uma equipe que atua. Então, o poder está na mão de algumas pessoas, não é? Então, por enquanto, a gente não tem formas para, por exemplo, você na sua casa postar uma exposição, você tem que submeter à coordenação do projeto. Agora, a decisão, eu acho que o Miriam, Guilherme e Gabriel podem esclarecer, se eles acharem que eu não respondi bem. Normalmente, quem se propõe, quem aceita fazer uma exposição ou doar uma coleção ou um arquivo, é esta pessoa que está decidindo e ela que assina a autoria, entendeu? Por exemplo, o Departamento Cultural
nós fizemos uma exposição das exposições que eles fizeram que tinha a ver com a cultura afro-brasileira. Aí o coordenador dizia, olha, isso aqui não é negro não, porque isso aqui, olha, é um branco, eu conheço ele, não tem nada a ver com a cultura afro-brasileira. Essa senhora é negra, mas ela só faz santo, isso daqui está fora. Então, a gente deixou eles escolherem e eles assinarem as exposições. Isso, a gente tem pautado o nosso trabalho assim, a pessoa assume se for um produtor de vídeo, ele assina que aquele vídeo foi produzido por ele, não é? A propriedade continua dele, não é? Então a gente não tem, já até nos perguntaram se a gente tem um lugar para guardar coisas, para, enfim, que as pessoas têm em casa objetos, não temos espaço para exposição presencial. Então a saída foi essa, né? Mas eu acho que a questão continua, né? Porque eu acho que nesse momento que a gente está vivendo essa fragmentação das identidades e a emergência cada vez mais de particularismos, né? Eu acho que um desafio é estabelecer também fronteiras. Não é? Se o Brasil foi pensado o tempo todo como homogêneo, não é? Então o que é heterogêneo? Aí, quer dizer, aí há uma disputa, não é? Até mesmo nos antigos símbolos de identidade nacional, nas manifestações que são tombadas pelo patrimônio, eu não sei se todo mundo faz isso. Quando eu olho no tormento, eu fico olhando se tem escrito negro ou afro-brasileiro no texto, uma brechinha para a gente puxar a manifestação para o grupo. Agora, uma coisa assim concreta que está acontecendo no Brasil é que os afro-brasileiros estão aumentando, né? Nós já somos 53, daqui a pouco a gente está crescendo, não está aumentando. Gostaria apenas de perguntar uma pergunta ali a sua pergunta é o seguinte, bom, isso aí, a minha opinião, ela não é, digamos, hegemônica para os demais. Quando eu me referi a esses dois casos, é uma questão de interesse de pesquisa. A ideia do afro, da rede afrodigital, exatamente como rede, como museu afrodigital, ela é uma rede. Então, ela foi pensada inicialmente, inclusive, como Museu da Memória Afro-Brasileira, né? Depois teve outras variações até chegar nessa coisa mais sintética do afrodigital. Mas aí, eu acho que é bom que fique bastante claro que eu acho que a própria, digamos, dinâmica da rede é exatamente o interesse pelas pesquisas, divulgar toda a pesquisa afro-brasileira. Então não vamos tomar parte pelo todo. O que eu me referi é uma questão basicamente de interesses de pesquisas minhas pessoais que está dentro do museu. A ideia, eu acho que é rica, inclusive se abrir, legítima também, dialogar com essa, digamos, com essa diversidade de possibilidades, né? Daí o caráter democrático da própria ideia da rede afro-brasileira. Então a gente, eu acho que não se pode, digamos, eu acho que abrindo a perspectiva, outras perspectivas é mais interessante, é mais rica, inclusive, a forma de desconstruir certos estereótipos, certos imagéticos nacionais. Eu acho que faz parte, eu acho que só nos torna mais interessante e mais rico o projeto. Mas isso não é uma coisa, digamos, enfim, é uma coisa como pode ser minha, como pode ser de outros pesquisadores que poderão integrar o museu. Não é, digamos, não representa a maioria do grupo. Sim, por isso eu fiz a pergunta ao grupo. Exatamente. Então, exatamente. Eu estou apenas deixando bastante claro isso. Então, que não se pode tomar parte pelo todo, mas eu acho que isso, exatamente. Então, agradeço também porque fica mais claro esse nosso posicionamento aqui, para evitar. Continuando o que o Antônio disse, eu acho que depende dos professores que fazem pesquisa naquela área, né? Por exemplo, no Maranhão, nós não temos alguns estudantes africanos, mas não temos pesquisadores que trabalham, tem um pesquisador que trabalha com o preconceito contra o africano em Portugal, e ele é do nosso grupo, vai trazer coisas, está trazendo coisas para o nosso museu, mas vai depender da equipe que está lá. Agora, eu acho bastante complexo e difícil, no Maranhão, a gente colocar coisas sobre a África no nosso museu.
a menos que a gente tivesse lá pesquisadores que estivessem pesquisando na África. No momento não temos. Se a gente tivermos, eu acho que ele poderá colocar nessa perspectiva. Então, complementando aqui também a resposta da Maria Alice, né? Aqui no caso do Rio de Janeiro, o que está dando certo é a gente convidar pesquisadores, né, profissionais que tenham já pesquisa realizada sobre o tema, porque já tem um material organizado, né, e facilita. A gente normalmente pede um texto explicativo, né, e aí também a gente aí marca muito, né, aquela ideia da autoria de quem está propondo a exposição, mas a ideia também é a gente abrir um pouco também, né, para a gente sair também desse universo acadêmico, né, a gente ficar apenas restrito a ele. Mas aí também é um passo mais complicado, né, a gente está buscando, está tentando conversar, até o momento a gente ainda não conseguiu ainda, nós estamos tentando, eu estou fazendo um contato agora com uma associação que envolve vários mestres de capoeira, nesse sentido de que eles propõem, né, de que eles façam, né, a curadoria da documentação que eles têm. Agora também uma outra situação que está acontecendo é que o Maurício Barros do Castro, que é um pós-doutorando que trabalha com a Miriam, que está nesse momento agora na África, e está trazendo provavelmente muita documentação e tal que vai inserir. Né? Ele já tem uma pesquisa que está já tem uma exposição, que é a Memória do Projeto Calunga, que foram os músicos brasileiros em 80, ou 81, 80, se não me engano, e com uma série de músicos brasileiros da Angola. Ele já tem essa pesquisa sobre essa memória desse evento, e agora ele está indo na África, está circulando todos os países onde tem registro da saída de escravos, e, bom, de alguma forma ele está trazendo material também para colocar no site. Então, se a gente vai chamar isso de africano ou afro-brasileiro, não sei o certo.